Abinom para cuidar dos israelitas. Ele foi morrendo um por um. Só que entre meio a essas pessoas que eram dessa cidade, lá de Gileade, em Israel, elas, cada um deles se multiplicava, vários filhos. Aqui fala na Bíblia que um teve 40 filhos, outro teve 30 filhos. Só que quanto mais a geração crescia, mais o pecado predominava naquela cidade. Deus. Assim é hoje, quanto mais a geração cresce, mais a tecnologia está avançada. É verdade, Jesus. O pecado predomina. É verdade. Não é diferente de hoje. Aí Deus, resolveu ali, só que no meio dessas pessoas tinha um homem chamado Manoá. Só que a Bíblia não relata o nome da esposa dele. Ele era um homem fiel e temente a Deus. Ali ele trabalhava no campo junto com a esposa dele. Só que a esposa dele era estéril. E ali no campo, um dia, apareceu um anjo daquela mulher. Irmãos, olha como que as coisas, como que, não comparando, é lógico que Jesus é diferente. A gente vai comparando o texto, muitas pessoas falam que o Novo Testamento é um, o Antigo Testamento é outro. Mas Deus fez tudo perfeito. Glória a Deus. O Novo Testamento, ele vem, a buscar partes lá do Velho Testamento. Aleluia. Isso que não existe, muitos não, nem gostam muito de ler o Velho Testamento. Então, irmãos, para ver, o anjo foi lá e visitou aquela mulher. O anjo visitou quem no Novo Testamento? Visitou Maria, não foi? Aleluia. Para falar que vi, o Salvador. Só que aqui foi diferente, mas uma semelhança, viu, irmãos, que eu estou comparando. Ali o anjo foi naquele campo, visitou aquela mulher, e aquela mulher sendo estéril. Como podia ela engravidar? E aquele anjo disse para ela que ia enviar, um filho para ela, e só que não era para ela comer coisas imundas nem beber vinho, era para ela se purificar. Glória a Deus. Como nós hoje, se nós queremos algo do Senhor, nós temos que fazer propósito, nós temos que purificar para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Não ficar de braço cruzado. Aleluia. A mulher, ela ficou assim, maravilhada daquele homem, mas ela achava que era um homem. E não era o próprio Deus em torno de um anjo. Eu falo para os irmãos que era o próprio Deus, porque aqui fala que era Deus. Numa parte aqui fala que era Deus. E para eles era um anjo, mas realmente era Deus, só que veio no formato de um anjo. Aleluia. Aí esse anjo falou para ela que ela ia ter uma criança, que era enviada do Senhor, que essa criança, ela tinha que vir para libertar o povo, israelita das mãos dos filisteus, porque aquela cidade ali, dos filisteus eram muito pecaminosos, muito idólatras, e o israelita sofria muito na mão dos filisteus. Aí o que aconteceu? O Senhor, viu que estava cheirando muito mal o pecado, as narinas dele. Ele resolveu mandar ali um homem, para poder libertar aqueles israelitas. Aí hoje eu vejo comparando o Senhor Jesus, Deus mandou Jesus para nos libertar do pecado, para tirar nossas almas de Satanás. Não é diferente, não. Aí aquele anjo apareceu ali, e aquela mulher saiu correndo e falou com o marido dela, Manoá, porque Manoá já estava orando, buscando de Deus um filho. Aí ela falou com Manoá que tinha um homem, lá naquele campo, na qual falou com ela que ela ia conceber uma criança, que era um profeta de Deus. Aí ele virou e falou assim: eu quero ver quem é esse homem. Quando ele aparecer, você volta aqui e fala comigo quem que é, que eu vou lá ver quem é. Aí, irmãos, no outro dia, a mulher voltou ao campo. Aí ali estava aquele homem,
acontecer este fato, nós vamos lhe honrar. Me fala o teu nome. Aí porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. Então aquele homem, Manoá ofereceu oferendas para ele, ofereceu cabrito para ele, por ele ter integrado tão alegre que ele ficou com a profecia. Imagina, irmão, você está esperando uma bênção do Senhor, aí o Senhor envia um anjo, envia um profeta para falar com você, e você vai ter uma bênção. Então você fica ali a oferecer para Deus ofertas, propósitos para Deus, para que você venha receber essa bênção. Então aquele homem, ele se prontificou, ele ficou muito alegre com aquela profecia que ele recebeu, e saber que ele estava esperando há muito tempo uma criança, e a esposa dele era estéril, Não é diferente hoje. Quantas vezes nós estamos esperando a bênção, e o Senhor, ele vem a prontificar nos dar, mas ele sabe a quem dá, ele sabe para quem ele vai enviar a bênção, porque nem todos sabem agradecer. Mas só que ali, aí Manoá ofereceu para ele, quando a criança nascesse, ele ofereceu para aquele homem pão, ofereceu manjares, cabrito, assado, ofereceu para ele, mas ele falou que não ia comer do pão dele. Por quê? Porque ele era Deus. Então ele não ia que ele fosse ofertar da forma dele para o Senhor. Aí ele ofertou, porque o anjo tornou falar com ele que ele ia conceder um filho para a esposa dele, mas que aquela mulher não poderia comer nada imundo, não poderia beber vinho, nada que prejudicasse, porque aquela criança que ele ia enviar no ventre dela era escolhida de Deus para libertar os filisteus. Glória a Deus. E aí o tempo passou, nasceu aquela criança. Oh, glórias. Aqui, deixa eu ler. Glória a Deus, aleluia. E fala aqui também, irmãos, antes de entrar no nascimento, e fala aqui também que o anjo do Senhor veio a Manoá, e essa mulher, e compreendeu Manoá. Então ele ficou assim, sem compreender, porque na certa, pelo visto, eles nunca tinham visto um anjo, É tanto que Manoá foi e questionou para a esposa dele: será que nós vamos morrer? Porque nós vimos Deus aqui, certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Porém, essa mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria em nossa mão o holocausto e a oferta de aliança que nos deixou. Glória a Deus, Pai. Geralmente, naquela época ali, se vesse Deus ali, podia, ver que ia morrer, Mas ali a mulher foi e tirou da mente dele, porque viu que verdadeiramente era Deus falando com eles. Aleluia. Essa mulher, um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor começou a excitá-lo, quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Escoá. É onde ele morava, Então essa criança cresceu, e ali, só que o anjo tinha falado com a esposa de Manoá, que não era para passar nenhuma navalha naquele cabelo, porque o Senhor, tinha um propósito naquele cabelo. Aleluia. As forças de Sansão, primeiro ela foi enviada pelo Espírito Santo de Deus, e estava ali no cabelo, no crescimento do cabelo dele. Porém, seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre os filhos dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus? Aí aqui fala que Sansão cresceu. E ali, irmãos, ele foi procurar uma mulher lá no meio dos filisteus. E a mãe e o pai dele, como cuidava dele para Deus, porque eles estavam cuidando dele para Deus, porque Deus tinha um propósito na vida dele ali. Aí ele começou, a querer se envolver com uma mulher filisteia. Só que se Deus mandou, presta atenção para ver, se Deus mandou ele libertar os israelitas dos filisteus, como é que ele podia envolver com a mulher, a mulher filisteia?
pelo que eu li aqui, irmãos. Só que aí o pai daquela moça pegou a esposa de Sansão e deu o companheiro dela para que ele cuidasse. Aí Sansão veio questionar, e o pai foi e questionou que ele não estava cuidando dela como esposa. E ele ficou irado, ele ficou muito irado. Aí ele subiu ali naquela cidade, ali naquela. É tipo como se fosse uma aldeia. Aí ele já estava irado com os filisteus. Quando ele subiu ali naquela aldeia ali, ele acessou fogo, queimou tudo. Aí os outros filisteus veio, estava virado com ele, porque ele queimou a aldeia dos filisteus, mas ele queimou o motivo foi porque provocaram ira nele, porque ele tomaram a esposa dele, ele ficou irado. Então, irmãos, muitas das vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que vigiar para nós não irarmos por pouca coisa, porque a gente perde a bênção por pouca coisinha. Aleluia, Deus, é verdade, Pai. Ele pôs fogo ali naquela aldeia, aí os filisteus ficou irado, pegou e pôs fogo na esposa dele e pôs fogo no pai dela. Aí ela morreu. Essa é a primeira esposa a primeira e foi a única, né? Esposa de Sansão. E foi passando o tempo, né? Aí, só que eu quero falar aqui também sobre quando, deixa eu ver aqui. Antes desse casamento dele, no dia que ele foi conhecer essa moça, ele estava passando no caminho, ele viajou a dias com o pai e com a mãe, para conhecer essa Cristeia que ele tinha casado. E ali, quando ele estava passando, dentro de uma vinha, uma plantação de uvas, por permissão do Espírito Santo de Deus, saiu um leão, um filhote de leão. Esse leão veio avançar nele. Só que ali que ele descobriu, né, que ele estava no processo do Espírito Santo de Deus de forças. Porque até então, ele não sabia que ele tinha força, mas só que o Senhor Deus permitiu que ele, que aquele leão saísse daquela plantação de vinha para poder avançar nele. Só que quando ele pôs a mão naquele leão, imagina o leão nos avançar, ele nos estraçalha. Quando ele pôs a mão naquele leão, ele estraçalhou aquele leão como se fosse um cordeirinho, como se fosse um cabrito. Para ele foi como se fosse nada. Hoje em dia, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes nós vamos, processo do Espírito Santo de Deus, Deus nos dá força, nos capacita, mas nós temos que ter cuidado ao enfrentar, o leão, enfrentar Satanás. Porque muitas das vezes nós queremos, enfrentar muitas pessoas, já vi muitos pastores, muitas pessoas aí, afrontar o Satanás, e o Satanás ele estraçar a pessoa. Se a pessoa não tiver convida com Deus, o diabo ele faz a vida da pessoa de boaça. Mas sabe ali, Deus já tinha um propósito na vida de Sansão. Então ele estava passando ali, aquele leão veio, ele se transformou aquele leão, e a mãe dele, o pai dele ficou admirado. Aí foi que a mãe dele, o pai dele, começou a entender que as forças que Deus tinha dado para ele já estavam começando dali. Só que quando ele voltou, irmãos, ele voltou, porque ele foi conhecer a moça, ele voltou para trás, há dias, ele viu ali o mesmo leão, e lá naquela cidade lá, eles não permitiam que tocasse cadáveres de animais, que era uma lei, só que Sansão desobedeceu. Então nós temos que lutar para não desobedecer a voz do Senhor e não ultrapassar as leis, Então, porque nós também temos que ser aptos à lei, Nós obedecemos a lei de Deus, mas temos que obedecer a lei do homem também. E ali naquela cidade, tinha uma lei que não podia tocar, mas ele tocou. Só que o mais incrível, irmãos, que ao invés de sair ali, desculpa da palavra, carniça, sair bicho, saiu foi mel. Como pode? Um animal está morto vários dias ali naquele lugar, há meses, e ali, em vez de sair bicho, vai sair mel. Mas só que Deus tinha ali um enigma, um segredo, porque Deus permitiu aquele leão para que ele descobrisse a força dele. O que eu entendi, irmão? Eu entendi que ele comeu daquele
a Deus, Pai. Né? Aí ele ali, só que entre esse tempo todo, né, que a esposa dele morreu, que ele foi lá vingou os filisteus, aí a ira dele se acendeu mais ainda com os filisteus. Mas a intenção de Deus era que ele, irmãos, libertasse aquele povo de Israel, porque aquele povo era escravo dos filisteus. Os filisteus eram muito idólatras. Os filisteus eram pessoas que prostituíam muito. Era como se fosse Sodoma e Gomorra. E Deus já não estava satisfeito, né, com aquela cidade e com aquele povo sofrendo. Eles sofreram 40 anos nas mãos dos filisteus. Né? E tem muitos por aí sofrendo nas mãos de Satanás, deixando sua vida se levar por Satanás, não dando lugar para Deus. Então, o que acontece? Ali, Sansão, né, ele começou a ir lá contra os filisteus, e os filisteus amarravam ele, e ele soltava. Amarrava com laço, mas devido à força, né, que estava nas tranças, ele tinha 7 tranças. Devido à força que estava no cabelo dele, nas tranças, mas não era a força dele, era a força do Espírito Santo. Aleluia! Então, ali ele começou a se soltar. Aí os cristãos ficam indignados. Como pode, né, amarrar ele com laço, com essas cordas fortes, e ele se soltar? E ele também, ele matou, ali fala, né, relata na Bíblia, que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, né? Ele matou muitos homens ali filisteu. Só que, irmãos, o que acontece? Ele entrando ali dentro do palácio, ele viu uma mulher que muito agradou seus olhos, né? Essa mulher era Dalila. E Dalila, assim, ela era uma prostituta. Só que aí ele veio entrando em desobediência, porque o propósito de Deus era para ele destruir o povo, não para ele envolver com o prostituto. Ele já começou errado, já começou casando com a filisteia. Muitas das vezes nós começamos muitas coisas erradas na nossa vida, não pedimos permissão do Senhor, ou ultrapassamos a permissão do Senhor. Muitas das vezes nós queremos fazer o nosso querer, não de Deus. Muitas das vezes Deus coloca algo na nossa mão, nós desobedecemos, não fazemos o querer do Senhor. Então aí nós desobedecemos. E Sansão ali, ele entrou na desobediência, a carne dele falou mais alto. Quantos, né, irmãos e irmãs que deixam a carne falar mais alto, né, que nós sejamos desse jeito, né, porque nós não podemos entrar na carne, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, então nós temos que vigiar naquilo que nós fazemos, nossos olhos. Muitas das vezes nós colocamos óleo nos olhos, não deve. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com as redes sociais. Tem muitas coisas indevidas, muita nudez, né? Não estou falando que é pecado olhar, não, porque não é pecado olhar, é pecado muitas coisas que passam. Mas tem pessoas que estão no vigia, que param ali, ficam ali, ó, regozijando aquela coisa mal, entra na mente, aí abre brecha e Satanás entra. Então ali, Sansão abriu uma brecha, né? Aí ele se envolveu com Dalila. Só que Dalila não queria nada com ele, irmão, pelo que eu vi aqui. Porque os filisteus viram que ele se agradou daquela mulher e chamou a Dalila e ofereceu para ela, né, muito dinheiro. Cada um ia dar 1.000 não sei quantos de prata lá para ela descobrir o enigma, o segredo de Sansão. E ela ficou, né, encaixada de descobrir esse segredo. E aí ela pelejou com ele não falava, e ela foi pelejando com ele, até, né, ela seduziu ele foi e contou o segredo. Sabe o que eu lembro aqui, irmãos? Porque por poucas moedas ela praticamente se vendeu a Sansão para os filisteus, né? Não é diferente, irmãos, né? Foi quem que vendeu Jesus por 30 moedas? Judas. Né? Judas, né? Judas vendeu, né, Jesus, né, por 30 moedas. Quantos estão vendendo a sua salvação? Quantos estão perdendo a salvação por causa de dinheiro? Está se vendendo, né? Muitos estão aí cobrando caríssimo para pregar o Evangelho. Muitos estão, né, por pouca coisa perdendo a salvação. Então aquela mulher
você nesta noite. Não deixe o Espírito Santo de Deus afastar de você. Para que o Espírito Santo de Deus não se afaste por coisas carnais, por coisas banais. Muitos estão entregando essa vida para Satanás. Tem muitos cristãos fazendo o que não é a vontade do Senhor, deixando o Espírito Santo de Deus afastar. Só que naquela hora, irmãos, os filisteus viram que realmente era a força de estava no cabelo, então o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus afasta do nosso corpo, entra 7 demônios, entra milhões de demônios. É verdade. Faz de nós um brinquedo, faz de nós capazes, fica limpo da nossa cara. Quantos pastores aí, quantos obreiros mesmo, perdeu a salvação por pouca coisa, tinha o Espírito Santo de Deus, deixou o Espírito Santo afastar, e ali, eles perderam a salvação, até suicidaram. Essas pessoas que se suicidam, não têm salvação. Quantos no meio, como pode deixar que o Espírito Santo de Deus afaste? Não deixe o Espírito Santo de Deus afastar da sua vida. Não deixe, porque se ele afastar, o inimigo vai fazer de você enlaça, vai fazer de você um brinquedo, como fez na vida de Sansão. Porque eles colocaram ele no redemoinho, começou a brincar, começou a rir da cara dele, começou a fazer gracinha com ele, e rodava ele, imagina, ele virou escravo ali dos filisteus. Eles riam, zombavam dele, só que eles não sabiam que o Espírito Santo de Deus ia pulsar Sansão novamente. O que eu quero dizer para você nessa noite? Muitas das vezes, irmão, no nosso erro, nas nossas situações difíceis, nós entregamos para Deus, nós começamos a arrepender do nosso pecado, nós começamos a arrepender daquilo que nos afasta de Deus, e ali eu creio que Sansão começou a arrepender. Como que ele foi tão bobo, para poder cair nas garras de Satanás, cair nas garras ali de Dalila, ele confiou nela, achando que ela realmente queria alguma coisa com ele, e ele entregou o segredo dele. Não conte o seu segredo para ninguém, não conte a sua vida para ninguém. Aleluia. Muito cuidado, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, e o intuito dele é nos destruir, é nos afastar da presença de Deus. E ele afastou Sansão, e eu creio, irmãos, que Sansão ali no meio daquele sofrimento, com os olhos furados, Deus trabalhou na vida dele, no coração dele, e veio arrependimento. Aí o que acontece? Ele pediu ali para um menino, para que levasse ele até as pilastras. Aí aquele menino levou ele até aquelas pilastras, e chegando naquelas pilastras ali, ele abraçou as pilastras e falou que morreu os filisteus. Sabe, irmãos, muitas pessoas falam assim, como que pode? E ali naquele palácio ali, tinha mais pessoas do que a quantidade de pessoas, milhares de pessoas que ele matou. Então ele matou a quantidade de pessoas sob permissão do Senhor. Aleluia! Mas só que, pelo visto, ele arrependeu. E Deus permitiu que ele matasse aquele povo, porque aquele povo zombava, de Deus, zombava das coisas de Deus, era muito droga, era muita prostituição, muita bebida, muita bagunça. Então nós temos que ter cuidado no mundo de hoje, para que o Satanás não venha furar os nossos olhos espirituais, para que o Satanás não venha fazer ruaça, para que depois ele